No grande expediente, é o vereador Felipe Gremelmaier. Cedo meu espaço ao vereador Lucas Carenhato. Por cedência de espaço, quem ocupa a tribuna é o vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Felipe Gremelmaier, querido amigo, colega vereador. Sigo achando que a dobradinha Felipe e Renato cumpriria um papel importante aí para o executivo, com meus candidatos aí, decanos da atual legislatura. Obrigado, vereador Felipe. E agradeço porque esse dia é muito caro para mim. Dia 19 de novembro, estamos às vésperas do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Hoje pela manhã eu vi uma matéria sobre um espaço que é patrimônio cultural brasileiro, que é o Centro de Memória, que fica lá na Serra da Barriga, na cidade de União dos Palmares, onde se localizava o Quilombo dos Palmares. Para as pessoas que não sabem, o dia 20 de novembro é declarado como o Dia da Consciência Negra no Brasil, em homenagem ao líder negro quilombola Zumbi dos Palmares, que viveu lá no século XVII, no que hoje é o estado de Alagoas, à época era o estado da Bahia, num quilombo que foi muito importante na luta pela liberdade de escravizados no Brasil durante todo o período colonial e imperial. Em razão de nós falarmos de uma liderança negra que viveu há tantos séculos atrás, não se sabe qual o ano do nascimento do Zumbi dos Palmares. Portanto, o dia 20 de novembro foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, onde o quilombo foi atacado a mando do Reino de Portugal, dos representantes do Reino de Portugal, que dizimbaram o Quilombo dos Palmares. Importante destacar, o Quilombo dos Palmares foi dizimado, o Zumbi foi morto, mas a luta pela libertação não. Muitos outros depois de Zumbi dos Palmares vieram, a abolição da escravatura aconteceu, e séculos depois, a data desse importante líder negro brasileiro serviu como referência para o Dia da Consciência Negra. E eu, como um homem negro, como um parlamentar em que o antirracismo é tão importante, eu falo aqui para uma maioria de colegas que não são negros, que são brancos e brancas, mas imagino que são parceiros na luta antirracista, né? Eu gosto muito de uma frase da Angela Davis que diz que não nos basta não ser racista, porque não ser racista é o que a Constituição estabelece, na medida que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Mas nós precisamos lutar contra o racismo, nós precisamos ser antirracistas nas nossas relações cotidianas, no nosso dia a dia, numa sociedade em que o racismo ainda é uma chaga muito importante. Eu dava uma olhada nos dados do racismo no Brasil. O IBGE, por exemplo, nos traz que no Brasil atual, 76% das pessoas miseráveis, ou seja, que estão abaixo da linha da pobreza, são negras. A mortalidade infantil no Brasil, ela é muito baixa, mas das crianças que morrem, fruto da mortalidade infantil, a maioria são negras. Os dados relacionados ao analfabetismo, eles diminuem a cada ano. Em contrapartida dos analfabetos no Brasil, a maioria são negros. Então, são dados baseados num método científico que os institutos desenvolvem, vários desses são apresentados pelo IBGE, que demonstram que mesmo a escravidão tendo acabado oficialmente em 13 de maio de 1888, o racismo permanece no nosso país. Racismo esse, como nós nos
deparamos, infelizmente, nas partidas de futebol, em que as pessoas se autorizam em chamar um jogador, um técnico, uma pessoa da outra torcida de macaco ou de qualquer outra coisa do gênero. E aqui eu abro um parênteses para dizer que, em geral, uma característica comum aos racistas é a falta de inteligência. São pessoas cognitivamente limitadas. Porque quando associam uma pessoa negra a um macaco, é uma pessoa que tem uma incapacidade cognitiva. Porque todos nós que somos sapiens sapiens, geneticamente temos a mesma distância de um macaco. Todos nós. Então, aqui é a primeira limitação dos racistas. Serem incapacitados cognitivamente. Além de serem criminosos, né? Além de serem criminosos pelo que a nossa legislação estabelece. Então, eu trago aqui um racismo mais evidente, que é uma pessoa que se autoriza a comparar um negro a um macaco, que chama negro de vagabundo, ou qualquer coisa do gênero. Mas vários outros atos de racismo, quando, por exemplo, uma pessoa negra não é contratada pelo fato de ser negra, quando uma pessoa negra é impedida de acessar um espaço, quando uma pessoa negra, por exemplo, a ela é atribuída um estereótipo de bandido. E, vereador Felipe, eu não vou citar o nome, mas o ano passado, filho de uma ex-diretora da rede municipal, professor de educação física, aqui no centro da cidade, saindo da academia, no seu carro, foi abordado pela polícia de uma forma absolutamente indevida e violenta. Eu tive conversando com o comandante da brigada à época, que pediu escusas, que pediu desculpas, mas aqueles policiais entenderam que aquele jovem negro, por estar sem camisa e tatuado, num carro novo, deveria ser bandido. E isso é muito cotidiano, infelizmente, na sociedade brasileira. Eu entendo que o Dia da Consciência Negra, ele é um dia que serve de reflexão para que as pessoas, para que os cidadãos e as cidadãs reconheçam as suas práticas, que muitas vezes são racistas, sem as pessoas se darem conta. E muitas vezes me causa estranheza que, em geral, as pessoas que falam que racismo é mimimi ou racismo não existe são pessoas brancas. Assim como quem fala que machismo não existe são homens. Ou como quem fala que a homofobia não existe são pessoas heterossexuais. E uma expressão da Djamila Ribeiro, que é lugar de fala. Eu, como homem, não posso relativizar o machismo, porque eu não sou mulher. Eu não sei como o machismo se aplica para uma mulher. Da mesma forma que uma pessoa branca, ela não tem lugar de fala para dizer que o racismo é mimimi, porque ela nunca sofreu racismo. Porque ela nunca foi parado por alguém. Porque ela nunca perdeu um emprego. Porque ela nunca sofreu esse mal tão presente na sociedade brasileira. Eu, na minha atuação parlamentar, trouxe esse debate várias vezes e os colegas aqui, muitos dos colegas foram e são parceiros na luta antirracista, que é uma luta de todas as pessoas, independente de estarem num partido ou no outro. Uma sociedade livre do racismo é uma sociedade melhor para todas as pessoas. E eu, nessa semana, então, da Consciência Negra, protocolei 3 projetos de leis que tratam sobre esse tema. O primeiro deles cria o Núcleo de Monitoramento das Políticas de Igualdade no município de Caxias do Sul. Nós temos uma coordenadoria de igualdade racial desde o ano de 2003. 12% a 14% da população é negra em Caxias. Nós precisamos avançar nas políticas públicas. De saúde, por exemplo, nós temos, vereadora Gladys, problemas de saúde que incidem só na população negra, anemia falciforme. Então nós precisamos avançar nessas políticas públicas que dão conta de assistir a população afrodescendente no nosso município. O segundo projeto de lei, ele institui a obrigatoriedade de capacitação sobre relações étnico-raciais para os servidores públicos municipais, sejam da saúde, da educação,
da segurança pública. E o terceiro é um programa municipal de incentivo à produção cultural de artistas negros e indígenas. Enfim, são projetos de leis que vão ser discutidos nessa casa, mas que, ao meu ver, na função legisladora que um parlamentar tem, são importantes e vão ao encontro de reconhecermos o racismo presentes na nossa sociedade e de juntos, coletivamente, trabalharmos no sentido de vencermos essa chaga tão presente, infelizmente, na sociedade brasileira. Viva a luta de Zumbi dos Palmares, de Dandara dos Palmares e de tantos negros e negras, brasileiros, gaúchos e caxienses, que constroem uma sociedade melhor para todos e para todas. Obrigado, presidente Marisol.